Boa noite. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao meu canal, à minha casa. E aqui eu ensino pessoas como você a superarem medos e inseguranças em menos de 2 meses. Que tal? E hoje eu vou falar como superar medos e inseguranças em um final de semana. Esse é o nosso programa da série Liberdade para Dentro da Cabeça. Sem liberdade aqui dentro, não adianta você estar fora da prisão. Como diria Nelson Mandela, né? Depois de 17 anos preso, quando ele saiu, ele disse: se eu não me libertar das mágoas que estão dentro de mim, eu continuarei preso. Né? Então, liberdade para dentro da cabeça. E o assunto de hoje é dedicado à cura do medo. É meio extravagante, né, dizer a cura do medo. Mas vamos entender essa extravagância? Porque sem entender o que é o medo, sem entender o que é cura, qual medo a gente está falando, a gente não tem condições de curar um medo que pode ser doentio, que pode estar levando você a essa situação que se encontra hoje, né? Eu quero dizer por onde nós vamos passar. Vamos passar por alguns caminhos. O primeiro, eu vou dizer sobre qual a importância de falarmos sobre a cura do medo. É importante ou não? Segunda coisa, para que o medo existe? E os tipos de medo. Então, você vai entender hoje qual é a finalidade dessa história, desse medo, por que ele me atrapalha tanto, né? Será que ele tem que existir mesmo? Será que eu posso exterminar o medo? Então, você vai entender isso hoje. Se existem tipos de medo, né? Depois nós vamos falar sobre o jeito errado e o jeito certo, de como eu vejo, nesses últimos 18 anos, as pessoas lidarem com o medo, tá? E vou falar de um presente, o caminho da cura. No finalzinho dessa live, você vai ter o caminho da cura do medo, algumas dicas e um caminho, tá bom? E o primeiro assunto é qual é a importância de falarmos sobre o medo. Será que é importante a gente falar sobre ele? Claro que é, poxa. Primeiro que nós vamos falar da compreensão emocional. Como assim compreensão emocional, Cris? É assim. Sem compreender o funcionamento desse mecanismo medo, sem entender por que é que eu sinto medo, eu não consigo compreender. E aí eu não consigo me livrar dele, eu não consigo obter cura. Eu digo que existem 3 níveis de compreensão. A primeira compreensão é a intelectual. Vamos compreender, e é o que eu busco aqui falando com vocês, trazer uma compreensão intelectual. Mas algumas pessoas ficam fechadas na compreensão intelectual ou cognitiva e não partem para outro nível de compreensão, que é o nível emocional. Nós compreendemos muitas coisas a partir do nível emocional. Como compreender emocionalmente? Olha, o medo é uma compreensão emocional do que está se passando em minha mente com o ambiente em que estou, com o que eu posso estar projetando no meu futuro. Então, é uma compreensão que eu tenho à minha disposição, o medo. E de que forma eu compreendo? Sentindo o meu corpo, sentindo o meu coração bater rápido, minhas mãos suarem, eu querer fugir ou eu querer atacar. Tudo isso o corpo está dizendo, a partir das emoções, alguma coisa que se eu compreender, nossa, eu pego a sacada logo. Mas eu vivo no mundo sem dar chance para as emoções. E as pessoas, algumas pessoas, ficam fechadas no mundo do intelectualismo, do racional. Terceiro nível de compreensão é a compreensão corporal ou instintiva. O meu corpo, ele diz também para mim muitas coisas. Né? O agir, o fugir, o que meu corpo está dizendo? Então, eu tenho 3 níveis de compreensão importantíssimos. A compreensão emocional é uma delas que eu trago aqui. Quando você faz isso, você cresce, você passa a usar o medo a seu favor, e não contra ele. Né? Outra coisa é, qual a importância de falarmos sobre a cura do medo?
é normalizar e quebrar os mitos. Como é que eu normalizo e quebro mitos, Acrísio? Então, olha, medo todos temos, né? O mundo inteiro, qualquer pessoa no mundo sente medo, né? E você não está longe disso, não está fora disso. Você pode sentir medo, sim. E quando a gente fala disso, as coisas se tornam mais, opa, é mesmo? Eu posso sentir medo? Sim. Você é um ser humano e você pode sentir medo, sim. Está liberado para sentir medo. Porque quem não sente medo é máquina, né? Máquina não sente medo nenhum. E aí, como é que faz? Então eu normalizo essa situação e eu posso ser mais leve, mais suave na minha vida, sabe? E assim eu toco a vida de uma forma diferente. Então você pode, né, normalizar e se sentir melhor com isso. E quebrar alguns mitos, como, por exemplo, sente medo é coisa para fraco, sente medo é coisa para mulher, sente medo é para quem não é forte, sente medo. Não tem nada a ver com isso, isso é mito. Não tem nada a ver. Medo faz parte da nossa vida. E também crescimento individual. A importância de a gente falar sobre a cura do medo é o crescimento individual e coletivo, porque eu aprendo a superar algumas coisas, eu aprendo a superar obstáculos na minha vida, como, por exemplo, eu recebi um convite para namoro, recebi um convite para casar. Poxa, não preciso ter medo e sair fugindo de tudo. Eu recebi um convite para assumir um cargo de responsabilidade na minha empresa e eu vou ganhar mais por isso. Não, não aceito, não, não quero, por causa do medo, né? Então, olha só a importância de falarmos sobre isso, tá? Então, a segunda coisa que eu quero mostrar hoje para você é que para que o medo existe? Para quê? E quais os tipos de medo? Né? Então, eu vou começar pelos tipos de medo. Topa? Topa ver os tipos de medo? Existem dois tipos interessantes. Eu vou falar de 5. Os dois primeiros, o medo racional e o medo irracional. Eu falei nisso numa live na semana passada. Então você pode entrar no YouTube, que tem todas as lives que eu faço, e pesquisar lá por medo. O medo racional é aquele medo sobre objetos, sobre situações reais que me acontecem. Por exemplo, eu estou na sacada na beira de um prédio, lá no terração, só tem um murozinho e eu me projeto para frente. Eu sinto medo, isso é um medo real. Né? Ele tem finalidade, me proteger, né? Tem finalidade na vida. Eu estou na beira de uma avenida em Brasília, no Eixão, no Eixinho, né? E vou atravessar, não olho para os lados. Como assim? Vem um medo, eu posso morrer, né? Então é racional. O contrário disso é o medo irracional. Como assim medo irracional? Aquele medo que é imaginado, aquele medo que só está aqui na minha cabeça, e esse medo é complicado de dar controle para ele, porque eu crio asas, né? Eu dou asas. Né? Poxa, eu não vou voar de avião, não vou, porque o avião pode cair. Sim, ele pode, mas é irracional. A maioria 99% dos voos de avião não caem, mas 75% dos carros em viagem sofrem acidentes. Não é esse índice, né? Mas tem mais acidente de carro do que de avião, mas você anda de carro sem medo, sem se preocupar, né? Então, medo racional, medo irracional. Eu já consigo entender que no irracional eu tenho como me curar. O medo racional é uma função biológica, mas isso fica para uma outra live, aquela que eu te disse. Outros dois medos, um medo adaptativo e um medo desadaptativo, desfuncional. O medo adaptativo é aquele medo que me prepara para as situações. Poxa, eu vou ter uma prova, eu preciso estudar para a prova, porque eu já fiz uma prova sem estudar, me dei mal. É um medo adaptativo, ele me prepara para algumas coisas. Poxa, eu vou cortar carne, nem olho, eu fico conversando com as pessoas cortando, cortei meu dedo. Olha, eu tenho que aprender a prestar atenção no que eu estou fazendo, no serviço que eu estou fazendo, senão eu vou me cortar. Um medo adaptativo, né?
E o desadaptativo é aquele que me provoca pânico, pavor, e eu não vivo. Poxa, não consigo viver porque ele está me atrapalhando. Ele me tirou do lugar, não é? Como é um medo desadaptativo, Crísio? Bom, o medo, por exemplo, eu sofri traição no casamento. Fui traído na relação. E me provocou um medo desadaptativo. Eu acredito que todas as pessoas com as quais eu vou me relacionar irão me trair. É um medo desadaptativo, impede que eu evolua, que eu tenha relacionamentos, que eu prossiga, né? Bom, agora, para que existem os medos? Para que existem os medos? A gente falou dos tipos de medo, eu vou falar para que existe esse tal medo, né? Qual é a finalidade dele? Bom, ele tem finalidade. Primeiro, alerta e segurança. O medo tem essa finalidade, de servir de alerta para nós. Né? Presta atenção, você corre risco, fica ligado. Poxa, você não está sendo precavido, um alerta, né? Proteção, você não entrar mais naquela situação que te prejudicou. Alerta, né? E proteção, tá? Isso é uma finalidade do medo, ele é bom, não é ruim. O medo é bom, não é ruim. Nesse caso, aprendizados e crescimento. Poxa, eu aprendi, bati a cabeça, eu me separei 3 vezes. Poxa, isso não é bom. O que eu preciso mudar na minha vida? Pô, eu só trabalho, não tenho descanso. Poxa, qual é o aprendizado que eu vou ter? Eu estou perdendo muita gente fazendo isso, estou perdendo a saúde, é um medo que se instala. Eu quero aprender. E crescimento. Então, eu vou passar a assumir posturas novas na minha vida, posturas que me levem a um bom comportamento. Poxa, se toda vez que eu me comportar assim, trabalhando feito louco, chegando em casa, continuo trabalhando, eu me separo, por que eu vou continuar fazendo isso? Eu quero crescer, então eu vou dosar o nível de trabalho para ficar em casa. Toda vez que eu não converso com meu filho, ele nem olha para mim e no outro dia ele está fazendo um monte de coisas que não deveria fazer. Pô, e aí? E o crescimento? Vamos crescer? Vamos falar sobre isso? E no trabalho? Olha, uma vez eu cheguei a dar banana para um presidente. O que aconteceu? Eu fui mandado embora. Bem, então eu quero crescer no trabalho, eu tenho que ser parceiro do cara. Não tem que fazer meu gosto. Não, presidente, tem que fazer do jeito que eu quero, porque eu estudei para isso. O cara é dono da empresa, ele faz do jeito que ele quer, né? Então, aprendizado e crescimento. E motivação. O medo existe para me motivar a vencer obstáculos, não para parar. Porque quando eu paro em função do medo, é um medo desadaptativo. Eu tenho que entender, eu posso entender que o medo vem para me mostrar caminhos que eu devo seguir, e não caminhos para parar a minha vida, me fechar em casa, não ter mais relacionamentos, não buscar cura, não buscar caminhos melhores, né? Senão o medo me consome, né? Tá? Tem um jeito errado e um jeito certo de lidar com medo? Tem sim. E eu vou mostrar qual é o jeito errado de lidar com medo. Primeiro jeito errado é evitação. É quando você evita de todo custo se encontrar com algumas coisas. Como, por exemplo, eu não vou usar essa roupa vermelha porque eu vou viajar amanhã de carro e ela me lembra sangue. E pode não ser uma boa coisa usar roupa vermelha, eu tô com medo. Se eu usar roupa vermelha, acontecer algum acidente comigo. Poxa, é um medo irracional, né? A gente falou sobre isso. E é um caminho errado, é eu evitar um confronto com algo por meio da utilização de outro algo. Como, por exemplo, não vou viajar de avião. Eu tenho medo de quando ele fica dando aqueles solavancos lá em cima, né? E eu tenho medo, ele vai cair. E o meu trabalho pede que eu viaje de avião de uma cidade para outra, de um estado para outro. E aí eu não evoluo. Então eu evito. Mas ao evitar,
a situação de medo, eu deixo de crescer, né? Olha, eu já disse, uma pessoa diz, eu fui traído, uma pessoa disse assim, 1000 vezes melhor sem ele, eu não quero mais homem nenhum. Então, é uma evitação. Você evita os homens para não ter relacionamento, para não olhar para o medo de ser traída, né? Mas o que leva você a se relacionar com pessoas que traem você? O que leva? Não é mesmo? Por que isso acontece, né? Outro jeito de evitar é evitar ir ao médico por medo de receber má notícia. Já viu gente assim? Já? Não vou no médico não, pode ser ruim o negócio. Mas como? E aí você não melhora. Você vai piorar, não é? Essa é a famosa evitação. Tem também a automedicação. Não precisa nem dizer de remédios, porque remédio, né? Mas não é esse remédio que eu quero dizer. Por exemplo, você vai fazer uma prova, aí você leva 10 barras de chocolate e come chocolate feito louca, porque sabe que o chocolate baixa a sua ansiedade. Você está com medo? Medo de enfrentar a prova? E para evitar o medo, você come chocolate? Será que fica só nisso? Quantas outras coisas? Tem uma colega que ela levava na bolsa dela muitas balas. Quando ela ficava nervosa com algo, ela chupava a bala. Medo de encarar, né? O medo, o próprio medo, né? E não sabia lidar, esse é o jeito errado. Outra coisa, beber para relaxar antes de uma apresentação, por exemplo. Você já viu gente assim? Tá louco. Uma vez eu fui à praia e toquei muito violão lá, cantei muito, fiquei rouco. E no domingo eu ia tocar na missa e eu estava rouco. E eu cheguei lá e um frei disse assim: Acrísio, conhaque é bom. Eu não estava com medo, mas conhaque é bom para limpar a garganta. Eu tomei um golão de conhaque, eu limpou a garganta, mas eu não enxergava a letra da música. Tem gente que bebe para relaxar por medo. Eu não quero encarar o medo, bebe para relaxar. O que está acontecendo? Não é? Outra fuma para aliviar a ansiedade. Você está se afundando em drogas, em vícios, para se liberar de um medo. Encara o medo, resolve, mas não se prejudica, não se maltrata, né? Um terceiro jeito errado é ruminar pensamentos negativos. Você já fez isso? Já ruminou pensamentos negativos? A Polka está dizendo, bebe porque é tímida. Vou falar sobre isso na quinta-feira, topa? Sobre timidez, sobre introspecção e sobre medo de se expor. 3 coisas que se misturam, mas vou falar sobre isso, tá bom? Ruminar pensamentos negativos. Você faz isso. O pior é que você fica lá, ó, alimentando. Você só olha para o que é negativo. Se há algo que a gente faz de muito errado, é ficar pensando no que vai dar errado, né? Por exemplo, passar horas e horas assistindo vídeo sobre desastre natural. Tem uma amiga que ela disse assim, eu tenho medo de viajar de avião, não quero pegar um avião, mas estou com férias marcadas e daqui a 2 semanas eu vou ter que fazer um voo. E eu não quero, eu tenho pânico. É mesmo? Cris, eu não sei o que eu faço, porque eu conheço todas as saídas de emergência dos prédios, eu sei qual era a saída das Torres Gêmeas, o que tinha que fazer para não estar lá. No Titanic, ela fica assistindo vídeos sobre desastres. E isso alimenta o medo, alimenta a ideia dela de que pode dar errado. E eu perguntei isso no avião. No avião, o maior índice de sobrevivência é na frente. O maior índice de sobrevivência é na frente. E você comprou passagem para onde? O assento. Ela falou, lá no fundo. Eu falei, agora eu não entendi. Não, era o contrário. O maior índice de sobrevivência é no fundo. E eu comprei para frente. Eu falei, não entendi por quê. É porque lá no fundo parece um túnel e eu tenho medo de túnel. Eu falei, meu Deus, coisa ilógica, né? É irracional o medo. Então, você fica assistindo vídeos, vendo coisas de desastre.
que não presta. Parece meu pai, que adorava assistir, falecido, né? Adorava assistir uns programas aí de policial, repórter policial, só desgraça. Isso só alimenta pensamentos negativos e você fica preso nessa teia. Você entra nessa história. Fica pensando em todas as coisas que podem dar errado num projeto, por exemplo. Você tem um projeto para fazer, vai dar errado. E fulano, se o Carlos entrar nesse projeto, cara, vai dar errado. Nossa, e se ninguém fizer isso? Nossa, vai dar errado. Sabe? Você fica pensando no que dá errado. E o que isso faz? Aumenta o seu medo. E o que isso faz? Faz você fugir. Então, esses são jeitos errados de lidar com medo. Não é? Quer ter um jeito certo de lidar com medo? A Mariana, eu evito tudo porque tenho crises de pânico. Pois é, Mariana, e assim, cada vez mais você vai evitando, sabe? Cada vez mais você vai se afastando. Isso não é bom. Você pode promover uma mudança aí. Primeiro, saber de onde veio esse pânico. Qual foi o primeiro contato com algo que gerou esse pânico para você? Refazer essa história. Existem caminhos. Eu vou passar daqui a pouquinho alguns caminhos, tá? Fica aí. Então, o caminho da cura. Qual é o caminho da cura? Vou te passar qual é o caminho da cura. O caminho da cura é lindo. E primeiro, não está no medo, no foco do medo. Está em reconhecer que o medo também é bom, mas não esse medo que a gente falou. Um medo descabido, um medo que não tem proporção, não é? Vamos ver qual é o caminho do medo. O caminho da cura. Primeiro, autoconhecimento. O que é autoconhecimento? Poucas pessoas têm ideia do que é autoconhecimento e procuram por isso. Autoconhecimento não está numa série de livros que você vai ler. Você pode ler a biblioteca jesuíta inteira. Você não vai ter autoconhecimento só lendo livros. É um caminhar difícil, porque os livros, você lendo livro, assim como assistir muitos vídeos no YouTube, vídeos desconexos, né? Você não consegue juntar as pecinhas do quebra-cabeça. E aí você fica parecendo um Frankenstein. Entende de muitas coisas, mas continua com as dores, com os medos. Entende de muitas coisas. Muitas pessoas com as quais eu falo, alguns alunos que entram no processo terapêutico ou na viagem, entram sabendo de muitas coisas, mas cheios de dores, não conseguem saída. Por quê? Porque está tudo em pedaços. É um Frankenstein, né? Autoconhecimento. O que é isso, autoconhecimento? Você se conhecer, saber seus funcionamentos. Aqui, no caso do medo, a cura do medo, é compreender o medo. O funcionamento, por onde ele passa, para que ele serve, de onde ele vem, o que ele está fazendo, você agir. Identificar as raízes do medo. O medo, ele não está solto. O medo, esse medo disfuncional, o medo irracional, sabe? Ele não está solto. Minha netinha tem medo de me perder e chora. Não sei o que fazer, ela só tem 5 anos. Crianças nessa idade têm uma imaginação muito fértil. Crianças nessa idade têm terrores noturnos. Eu me lembro que eu também, aos 5 anos de idade, 5 ou 6 anos, na passagem de ano, eu tive medo que meu pai morresse. Chorei demais, ele foi falar comigo, eu não quero que você morra, você está ficando velho. Então, as crianças têm essa imaginação. Você pode tranquilizar sua netinha, dizer que vovó está aqui, está do seu ladinho, não é? Pode dizer que a vida é como um prato gostoso. A gente come e acaba, mas a gente fica satisfeito, a comidinha está dentro da gente. Então, muitos anos daqui, quando você, minha netinha, ficar velhinha, a vovó não vai estar mais com uma comidinha no prato, mas vai estar dentro de você, pertinho de você. Não tenha medo de contar algumas histórias que a criança possa entender e absorver melhor essa forma, né? A Michele Dossi dizendo, o medo toma mais tempo que a atitude de ir. Vai com medo mesmo, exatamente, Michele. E o que o medo provoca? Alimentação, na má alimentação. O medo gera ansiedade e faz a gente comer
demais. Eu e minha esposa estamos vivendo num estilo de vida alimentar diferente, que nos foi proposto, achei fantástico, um médico gaúcho, e dizer não para o trigo, qualquer alimento, dizer não para glúten e não para açúcares, qualquer tipo. Olha, que coisa fantástica. É uma vida nova, sabia? É uma vida nova. E aí eu aprendi algo que eu não conseguia entender, que diziam que a ansiedade me faz comer doce. A ansiedade dá fome, porque nós não sentimos fome. A gente não sente fome com essa alimentação que a gente tem. A gente faz jejum de 24 horas, 19 horas, 3 vezes, 2 vezes por semana. A gente não sente fome. E a gente chega para o almoço com tranquilidade, calma, come muita salada, muita legumes e carnes, né? E, olha, a gente não sente fome, mas quando estou trabalhando em alguma coisa, sem perceber, eu digo para ela, pô, faz 1 hora que a gente almoçou, mas eu estou com fome. Ela falou, o que foi? Eu acho que eu estou ansioso. Aí vou procurar, tem algo que me deixa ansioso. E sabe o que eu faço? Tomo um copo d'água. E ó, passa. Então, quem não se conhece acaba comendo demais, roendo muita coisa o tempo todo, doce, bolacha, biscoito, achando que é fome, mas é pura ansiedade. Você alimenta um sistema. Quanto mais você alimenta, mais a ansiedade pede para você comida, né? Tá, mas não é disso que a gente está falando. Estou falando de identificar as raízes do medo. E você pode fazer isso. E avaliar o impacto do medo na sua vida. O que o medo está fazendo? O que o medo está fazendo com você? Está te cercando? Você fica preso em casa, às vezes você não tem vontade de se levantar da cama, ou às vezes você foge. Tem gente que sorri o tempo todo, mas dentro está deprimida, não é? Está deprimida por dentro. Tem gente que está se perdendo de si na vida. O trabalho não tem significado, mas é uma fuga. A vida de relação não existe mais, é sem sentido. Não cuida mais do corpo, não tem uma vaidade sequer. Não estou falando da vaidade exacerbada e transformar o rosto todo. Estou falando de uma vaidade boa, positiva, de se cuidar. O que o medo está fazendo? Que o medo não permite que você se relacione com as pessoas, que você não busca crescer. O medo está fazendo você se isolar. Eu não posso mais fazer outra faculdade porque já estou velho. O que vão dizer de mim lá? Não posso me relacionar com mais ninguém porque eu vou ser traída. Nossa, o que o medo está fazendo com você? Então, avaliar esse impacto e dizer se você quer continuar assim ou não. Essa é a primeira coisa, autoconhecimento. Segunda coisa é seguir numa prática conduzida. Prática conduzida. Imagina, eu vou te ensinar vamos nadar, tá bom? Aprender aula de natação, beleza? Vou dar 5 livros, 10 vídeos para você, tá bom? E depois de você ler os 5 livros e assistir os 10 vídeos, você vai mergulhar numa piscina de 2 metros de profundidade, tá bom? Vai dar certo? Claro que não vai dar certo, não é mesmo? Então, o que você precisa hoje é seguir numa prática conduzida. Alguém que te carregue pela mão, que te leve, que te apoie, te diga, olha, você está batendo a perna errada, você está batendo a mão errada na natação. Não é? E aí, nessa prática conduzida, você vai por um caminho já trilhado, você não vai quebrar mato no meio da mata para fazer uma trilha, como você está acostumando a fazer. Hoje um colega disse, eu estou lendo muitos livros. Pois é, você entrou numa floresta e está cortando o mato para fazer um caminho, só que você não sabe onde vai sair. Então, é você seguir uma prática conduzida por um caminho já trilhado, um caminho que te leva ao resultado da cura do medo.
que esse caminho e essa condução acelere o seu processo de cura. Porque, gente, eu não estou falando mais com adolescente aqui, né? Nós somos adultos, nós não temos tempo a perder mais. Não tem mais 20 anos, não é mesmo? A gente quer resultado mais rápido para aproveitar o restante da vida, não é mesmo? Afinal de contas, pô, você já pode gozar um pouco mais da vida, mas por que você não goza da vida? Porque você tem medo, né? Então, essa prática conduzida por um caminho já trilhado para acelerar o seu processo de cura e com um acompanhamento direto. Como eu disse, o técnico vai estar dentro da piscina com você, te conduzindo para você aprender rapidamente e não bater a cabeça. Bom, legal, como é que faz isso? Eu vou dizer, tem um caminho que vai acontecer esse final de semana para curar definitivamente o medo, esse medo irracional, disfuncional, que impede você de ser feliz. E esse caminho se chama imersão presencial à viagem, que vai acontecer nesse final de semana, em Brasília. Bom, se você não é de Brasília, você pode pegar um avião, você pode pegar um ônibus, você pode ir de carro. Ah, não, demora muito tempo. Quanto tempo mais você tem? Quanto tempo você quer perder na vida do jeito que você está? Quantas pessoas você quer perder na vida do jeito que você está? Tem um amigo, um jovem, não tem 30 anos. Ele gasta R$ 600 de remédios por dia. Toma remédio para acordar, toma remédio para dormir, toma remédio para passar o dia. 5 comprimidos de cada um deles, todos os dias. R$ 600 por dia. E aí chega na hora de aproveitar a transformação que é oferecida para você, você começa a dizer, ah, não, é longe, ah, não, é caro, ah, não, eu tenho show, como é o nome do show que vai ter? Jorge Mateus? Ô, Jorge Mateus, faz o seguinte, cancela o seu show para 2 pessoas participarem da viagem e saírem do buraco em que elas se encontram, Jorge Mateus, porque você não vai tirar elas do buraco. Você vai tapeá-las por 2 horas. Elas vão gastar dinheiro, vão pôr uma roupa chique, com um chapéu, vão beber cerveja, vão sair de lá com os mesmos ou maiores problemas do que entraram, Jorge Mateus. Né? E a pessoa diz, eu não vou fazer uma imersão, eu estou podre. Eu estou podre. Minha relação está acabada. Meu emprego corre risco, a minha saúde está péssima, a minha tristeza está me consumindo, eu estou tomando remédio todo dia, mas não vou na imersão porque eu tenho o ingresso do Jorge Mateus. Pelo amor de Deus. Entende, gente? Quanto vale sua vida? Quanto vale sua felicidade? Quanto vale a sua liberdade? Liberdade do medo que escraviza você. Quanto vale? Poxa, a gente não aprendeu a valorizar a gente mesmo, não é verdade? Lá na infância, o que é que faziam? Desciam um cacete na gente, não é mesmo? Você não presta, você é burra, você não sabe fazer nada. Por mais que você se esforçasse. Aí você cresce e está desse jeito hoje. Você fez pós-graduação, mestrado e doutorado, mas morre de medo da vida, morre de medo de ser deixada. Morre de medo de ser julgada, criticada. Não é? Até quando? Até quando você vai suportar tudo isso? Olha, a vida está passando não só para você. A vida está passando para as oportunidades também. As oportunidades não vêm com seu nome escrito. E elas não esperam por você. A vida está passando não só para você, não só para as oportunidades, mas como para as pessoas ao seu redor. Para o seu marido, para o seu namorado, para a sua esposa, para a sua namorada, para os seus filhos, para os seus pais. A vida está passando não só para você, não só para as oportunidades, não só para essas pessoas ao seu lado, como para o seu emprego.
como para a sua saúde. Quanto tempo mais você tem de vida? Quanto tempo mais as pessoas a seu redor têm de vida? Quanto tempo mais o seu emprego suporta você desse jeito? Quanto tempo mais? O que você precisa para dizer agora eu quero? Estar no buraco. Mas sabe o que pode acontecer quando você estiver no buraco? Já ter perdido as pessoas. Já ter perdido o emprego. Já ter perdido a saúde. A oportunidade de fazer uma imersão que vai salvar a sua vida. Eu não tenho medo de dizer salvar a sua vida, não. Não tenho medo. Tá? Vou contar uma historinha só para você. Um médico veterinário, depois do final de semana da imersão, na segunda-feira, na frente de mais de 100 pessoas, disse: gratidão, Acrísio, você salvou a minha vida. Eu tinha 3 caixas de anestésico na cabeceira da minha cama para tomar. Eu não queria mais viver. Hoje eu joguei as 3 caixas no vaso e dei descarga. Tá bom? Só esse exemplo basta. O que mais você vai esperar? Se ele tivesse dito não, eu moro em São Paulo, não posso ir, talvez ele tivesse usado os anestésicos e tirado a vida dele. Talvez. Entende? Quanto tempo mais você quer esperar para ser feliz? Quanto tempo mais? Quanto tempo mais? Médicos testemunham isso em pessoas que estão à beira da morte. E perguntam o que você gostaria. Mais um dia de vida para poder me encontrar com fulano e dizer me perdoe. Para poder me encontrar com a minha esposa e dizer eu amo você. Para poder me encontrar com meus filhos e dizer perdoa o papai, perdoa a mamãe. Eu amo vocês. Me diga, quanto tempo mais? O que você faria se essa fosse a última noite da sua vida? Por causa do que você está vivendo. Você iria para Jorge Mateus? Você iria pedir para a morte? Não me leva, não. Me deixa chegar nesse final de semana porque eu preciso assistir o show de Jorge Mateus. Aí depois você pode me levar. Ou você diria, eu quero me encontrar e eu quero deixar essa vida de um jeito melhor do que eu ia deixar. Livre das mágoas, das raivas, das dores. Livre e feliz. Bom, então, amanhã é a última oportunidade para você, de qualquer lugar do Brasil, sair daí e transformar sua vida. Entra em contato comigo, dá um jeito, manda uma mensagem no direct, ou entra no link da bio, clica lá, vai aparecer um botão laranja, você clica nele e vai uma mensagem para a minha equipe e ela te ajuda nisso. Sabe a que distância financeira você está da transformação da sua vida? Sabe? R$ 1.497. Pouca coisa. Da mudança da sua vida. Não espera mais, não. Muda já. Gratidão. Tantas pessoas aqui dizendo que fizeram a viagem, que ganharam transformação na vida, que ganharam vida nova. Sabe o que acontece? Por mais que as pessoas digam, se você não dizer, nada muda. A mudança está aqui, ó, na sua mão. Eu tenho uma pessoa, uma família inteira fez a viagem, mas tem um filho que se recusa a fazer, porque ele se borra de medo de ver a coisa linda que tem dentro dele. Ele se borra de medo, porque o tosco, o xereque que tem nele, ele conhece e convive com isso.
E as pessoas que estão próximas dele toleram o tosco que ele é. Ele tem medo, é um covarde, forte, musculoso, é uma porta de forte. Vai na academia todo dia, tem pós-graduação, tem dinheiro, mas se borra de medo do brilho interno, de se ver como ser humano e poder amar de verdade. A filha que ele tem, ele não consegue amar de verdade. Espero que você não se encaixe nesse modelo. Porque, contrário a isso, tem o Flávio, professor de matemática. Ele ficou quantos anos? 4 anos se recusando a fazer a viagem. Ainda bem que ele viveu. Todas as 35 pessoas da família fizeram, ele foi o último. E ele disse: por que eu não fiz antes? Passou a ser um pai melhor. O filho ganhou um pai de verdade. A esposa, um marido de verdade. Ele, um ser humano de verdade. Entende? Então, sorte que ele viveu. Porque se eu não tivesse vivido, eu não poderia contar essa história, né? Gratidão a vocês que ficaram até aqui e toma uma atitude a seu favor, tá bom? Um grande abraço. Fiquem com Deus.